Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers iniciais do capítulo 1101 de One Piece. Será que a bomba que era do capítulo 1100 foi pro 1101? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pro site da OPEX, One Piece X, para toda e qualquer informação que você quiser saber sobre One Piece. Aqui tá spoiler 1100, mas é o 1101. Acredito que eles não atualizaram ainda, porque o 1100 já saiu, tá bem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse aqui é o 1100, esse aqui é o spoiler 1101. Então nós vamos lá para esse spoiler e ver o que vai acontecer nesse capítulo. E o título do capítulo é Para Bonnie. Então deve ser alguma coisa relacionada a Bonnie nesse capítulo ou a alguma coisa que o Kuma vai dar para ela. Será que eles vão ter uma despedida onde o Kuma vai dizer que vai perder as memórias e vai deixar de ser quem ele realmente é? Nós vamos ver isso agora. A capa colorida é dedicada ao Vegapunk e os seus clones. Eu já tô querendo muito que o Oda volte para capas onde ele conta histórias paralelas de One Piece. E aposto muito que vai ser uma história relacionada ao que vai acontecer em um ano depois que os Mugiwara saíram. Eu quero muito saber disso, porque pode ocasionar na Yamato no final da história de capa de Wano, a Yamato deixando o país de Wano indo atrás dos Chapéus de Palhas. Isso seria muito foda. Então eu queria que acabassem logo essas capas paralelas ou coloridas. Mas vamos lá para o spoiler inicial. Depois de perceber que Dragon desaparecia frequentemente quando o exército revolucionário visitava o reino de Goa, Kuma concluiu que Luffy é filho de Dragon quando o vê praticando com os poderes da sua Akuma no Mi na Vila Fuchsia. Bom, isso aqui é bem interessante, porque só comprova que o Dragon não só jogou o Luffy pra lá como se ele não tivesse... que nem o Ging, o pai do Gon, não foi a mesma coisa. O próprio Dragon sempre desaparecia quando eles iam no reino de Goa, e muito provavelmente era para ver o Luffy, saber o seu estado, saber como é que ele estava treinando para se tornar mais forte, só que sem o Luffy perceber que ele estava lá. Então, basicamente é isso que esse primeiro spoiler nos comprova. Eu só não entendo como o Kuma relacionou Luffy e Dragon. Até porque o Luffy poderia ser um menino aleatório e ele fala aqui sobre os seus poderes de Akuma no Mi, mas como é que ele também sabia que o poder da borracha estava relacionado com o Luffy, estava relacionado com o Dragon? Isso aqui eu não tô entendendo. A não ser que, porque o Kuma é da raça dos bucaneiros, ele saiba que Nika tinha os poderes de borracha, tinha um corpo que estica, e aí faria mais sentido. Mas ainda não responderia como ele chegou à conclusão que Luffy e Dragon têm uma relação de pai e filho, porque o Dragon poderia desaparecer para encontrar qualquer pessoa no reino de Goa, sem que o Kuma realmente soubesse. Continuando. Coney ouviu falar que Alpha é um agente do governo mundial, então preparou um plano para Bonnie escapar. Mas isso aí ficou bem nítido e claro quando eles chegaram ao reino de Sorbi. Ficou claro, até ela própria, essa Alpha, ela meio que estraçalha uma pedra querendo representar a Bonnie caso o Kuma saia da linha, ou caso o Kuma tente alguma coisa. E como eu falei no review do capítulo anterior, o Kuma poderia sim facilmente na hora que ele pegou a Bonnie no colo, eles terem se empurrado para outro lugar. E aí teve alguém que comentou lá nos comentários, dizendo que o Kuma nunca faria isso por seus princípios, porque ele deu sua palavra. Mas o Kuma, ele não deve nada ao governo mundial. Primeiro que o seu acordo é com o Vegapunk. O Vegapunk sim, ele poderia querer cumprir o seu acordo com o Vegapunk. Mas ele poderia muito bem cumprir esse acordo sem que sua filha estivesse com a corda no pescoço, que no caso seria ser mantida refém pela CP8, que estava lá protegendo ela para que o Kuma não fizesse nada. Então ele pegou a filha dele, jogou em um local seguro, tipo o exército revolucionário, até passar um ano para que ela possa se curar totalmente, e depois ele poderia viajar pelos mares com ela, assim como ele realmente queria fazer isso.
Só que, como o cara falou lá, o Kuma tem sua palavra, e se ele deu a palavra pro Vegapunk, ele iria cumprir. Eu só não acredito que ele deveria seguir tudo que o governo mundial falou, sendo que ele poderia já ter salvo a Bonnie há muito tempo. Mas continuando aqui nos spoilers, Bonnie usou seu ataque Distortion Future para imaginar que ela mesma era Nika e assim derrotar Alpha. Cara, eu quero saber muito essa forma, eu quero ver muito essa forma dela em Nika, porque não tem imagens de Nika. Tudo que ela sabe de Nika foi o que o Kuma contou pra ela. E eu imaginei que esse Distortion Futuro aqui que ela já usou até contra o Vegapunk, onde ela fica musculosa, zona. Eu imaginei que esse ataque era um tipo de ataque que ela só poderia usar distorcendo o próprio futuro. Como assim? Existiria um futuro onde ela era fortuna, bodybuild, e poderia usar esses poderes agora. E quando ela usa esse ataque, ela traz esse futuro que não é o dela agora, é um futuro paralelo ou diferente, ela trouxe pro agora e usou todo aquele poder, para depois voltar ao normal. Mas aparentemente esse Distortion Futuro, ela pode escolher uma forma, um futuro que ela quer ter para usar os seus poderes. Se isso realmente for verdade, isso eleva em muito, mas muito mesmo o nível de poder da sua Akuma no Mi. Mas só que isso também entra em choque em ela ter visto o Luffy querendo se transformar em Nika. Depois que eles caíram em Egghead, o Luffy tem a tonalidade ali, a tonalidade do seu cabelo não muda, mas o cabelo fica pra cima igual chamas, e aquelas nuvens que o Luffy tem característico no Gear Force e no Gear 5, ele também tem. E ela não associou uma coisa com a outra, ela não lembrou que aquela forma ali poderia ser o início da forma de Nika. Então quero saber que tipo de Nika foi que ela se transformou. Será que foi em algo parecido com o que é o Luffy hoje em dia? Ou será que foi algo parecido com o que realmente ela idealiza como Nika, contado pelo seu próprio pai? Que foi uma lenda passada de geração em geração até chegar no Kuma, e o Kuma contou pra ela. Será que a gente vai ver o verdadeiro Nika pela Bonnie aqui nesse capítulo? Isso seria bombástico, as cabeças de muita gente iriam explodir só em saber, ou só em ver como realmente era o Nika, ou a representação dele pela Bonnie nesse capítulo. E também sobre os poderes que ela vai usar para conseguir vencer essa Alpha e a CP8. Que era quem estava protegendo ela ali no reino de Sorbet. E na próxima semana não teremos capítulo de One Piece. Infelizmente já foram 3 semanas seguidas, e eu acho que no final desse capítulo vai ter uma bomba. Eu tinha lido um outro spoiler que não é confirmado, que também não tá aqui, é que o governo mundial ordena que o Kuma pegue o Luffy mas ele só não faz isso porque o Dragon aparece repentinamente na frente dele dizendo que aquele menino era o seu filho. Isso não tá nesses spoilers oficiais e eu não tenho certeza se realmente é oficial. Mas só assim o Kuma decide não capturar o Luffy, porque o Dragon aparece e diz que aquele menino é o seu filho. Mas aí também já abrem outras perguntas, como o governo mundial sabia que o Luffy tinha comido a Gomu Gomu no Mi e estava ali? Porque a informação que eles tinham é que o Shanks teria roubado essa Akuma no Mi no East Blue, mas o Shanks não tá mais no East Blue. Então como é que eles souberam que esse poder foi passado para o Luffy? E um segundo ponto, por que eles já não mandaram antes a CP9 ou a CP0 diretamente para ir lá pegar o Luffy e foram mandar o Kuma? E também como é que eles sabiam que, ou foi muita coincidência, o Kuma está no East Blue, na Vila Fuchsia, e eles ordenarem diretamente o Kuma a ir pegar o Luffy? Então abre esses diversos questionamentos, mas esses spoilers que eu acabei de falar, esses últimos, eles não são confirmados ainda, e por isso eles não estão aqui na OPEX. Mas quando sair os spoilers completos, a gente volta aqui para ler tudo isso. E agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Será que ele vai ser bombástico? Será que a Bonnie vai realmente mostrar a forma verdadeira de Nika? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!